Sim, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Perninha Cast. Nesse episódio vamos falar sobre muitos assuntos. Vai ser um episódio um pouco extenso no quesito de assuntos, porque vamos fazer um resumão aí de tudo que teve nessa última semana, devido a não termos gravado nos últimos dias. E para falar de todos esses assuntos, não poderia ser diferente. Estou com ele, meu parceiro, João Vitor. Dá boa noite para a galera aí. Boa noite a todos, bom dia, boa tarde, boa madrugada, dependendo da hora que vocês estiverem assistindo. E vamos que vamos, mais um podcast recheado de assuntos. É isso aí, João. É isso aí. E esse podcast a gente vai começar falando de um dos motivos que deram mais alegria para o João nesse final de semana, do clássico Fla-Flu. O Flamengo venceu o Fluminense por 2-0. Parece até que foi um recorte do último jogo, porque também foi 2-0, o último jogo entre Flamengo e Fluminense. E agora na semifinal do Campeonato Carioca, o Flamengo repetiu a dose. Olhei aqui os melhores momentos. Não tive a oportunidade de ver a partida completa, mas momentos, olhei as estatísticas do jogo e a minha impressão de quem viu apenas 4 minutos de melhores momentos é que só o Flamengo entrou em campo, só o Flamengo jogou. As estatísticas dizem isso. O Flamengo deu 8 chutes no gol, 24 finalizações, 8 no gol. E o Fluminense deu 8 chutes e só deu um chute no gol, ou nenhum no gol, uma coisa assim. Tanto é que nesses 4 minutos, quase 5 minutos de melhores momentos, não teve um lance do Fluminense que me empolgasse. O Flamengo começou avassalador, abriu o placar com o Everton Cebolinha no final do primeiro tempo. Depois, no início do segundo tempo, teve o lance da expulsão envolvendo o Everton Cebolinha e o Thiago Santos. O Pedro, cara, o Pedro fez uma partidaça, teve várias oportunidades de marcar, apesar de marcou, né? Marcou um gol, mas teve a oportunidade de ter marcado mais ainda. Teve várias chances claras. Dela Cruz fez uma partidaça. A Rascaeta também jogou bem. E é isso. Flamengo finalista do Campeonato Carioca. Agora aguarda a segunda partida entre Nova Iguaçu e Vasco, né? Tô falando dessa forma, porque o segundo jogo é com o mando do Nova Iguaçu. Mas é isso aí. Fala aí, João, o que você achou da partida? Lógico que você deve estar feliz. E hoje você pode falar com o coração. Você pode falar sendo clubista, porque realmente, de fato, seu time amassou o Fluzudo. É aquilo, né? Realmente o que eu esperava, né? Eu, né, como torcedor, esperava do Flamengo. Claro, com receio, porque é Fla-Flu, todo mundo quer ganhar, todo mundo quer vai entrar em campo, vai dar a vida. Mas é aquilo. Fla-Flu, tudo mais, as duas equipes são muito fortes, mas o Flamengo amassou. Vamos falar a verdade. O Flamengo amassou. Vou ser clubista. Eu não queria ser clubista, não, mas vou ser clubista. O Flamengo amassou. Não vi a equipe do Fluminense em campo, com todo respeito, Fluminense. E assim, o Flamengo entrou em campo, né? Começou o jogo. Flamengo atacando, Flamengo pressionando, botando 7, 8, 9 jogadores no campo de defesa do Fluminense. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi o que o Perninha falou. Foram 24, 25 finalizações para 8 no gol e 2 gols. Claro, Fábio, acho que foram no gol. Fábio catou pra caramba. Excelente goleiro, Fábio, mesmo com uma idade elevada, né, para o futebol. Ele cata muito, joga muito o Fábio. Mas o que me chama atenção é o alto número de criação do Flamengo, o alto número de finalizações para poucos gols. Cara, eu sei, o Flamengo ganhou, pô, feliz pra caramba, mas é uma coisa que o Tite pode até corrigir, é uma crítica que eu faço, né? Claro, eu vejo o lado da vitória, mas também eu gosto de olhar os outros lados, né? Como, por exemplo, esse lado. Tirando isso, só o Flamengo jogou.
primeiro tempo só deu Flamengo. E o Fluminense atacou ali, né? Um ataque ali, um ataque acolá, mas não levou perigo. A meta rubro-negra. Cebolinha fez o gol de cabeça no cruzamento perfeito do Varela. O que o Varela tá jogando depois que o Tite chegou é brincadeira. É brincadeira o que o Varela tá jogando. Cara, tá fazendo a diferença. Eu sei que é carioca. Muitos vão falar, Júlio, é carioca, mas, gente, é Fla-Flu. Fla-Flu, cara, Fla-Flu todo mundo vai entrar pra ganhar, não importa a qualidade do time. Entendeu? Então, assim, os caras vão entrar pra disputar, irmão. É outro nível. Então, vou chegar, vou elogiar o Varela. O Varela tá jogando muito. E, ó, o Ortiz tá aí, tá? Se os zagueiros do Flamengo estão jogando pra caramba. Estão jogando pra caramba. Ainda tem Léo Ortiz no banco. E imagina o que vai ser o time do Flamengo para a temporada. O que vai ser do Flamengo para essa temporada? Tendo Léo Ortiz no banco, Bruno Henrique, entre outros jogadores. Flamengo, na minha opinião, o Flamengo está uma máquina durante o Campeonato Carioca todo. Né, até agora só tomou um gol, 0 derrotas no ano. Então, assim, eu estou muito esperançoso no Flamengo para essa temporada. E do Flamengo que eu falo, agora falando talvez não, falando do próximo jogo, né, Flamengo e Fluminense, que eu espero para o próximo jogo é que seja igual ao primeiro. Que o Flamengo entre em campo, que o Flamengo amasse, que o Flamengo jogue como jogou no primeiro jogo, mas que aproveite um pouco mais essa oportunidade. Que continue sendo criativo, mas que quando chega na frente do gol, faça os gols. E o De La Cruz continue fazendo o que ele está fazendo, está jogando muito. O De La Cruz, o que ele só me fez passar raiva ontem foi o chute que ele deu de cara pro gol que ele errou. Mas fora isso, tá jogando muita bola. Muita bola mesmo. Só corrigindo aí então o que eu falei no começo do programa, que o Flamengo esperava o Vasco ou Nova Iguaçu na final. O regulamento do Carioca, então, são 2 jogos na semifinal, né? Então tem o segundo jogo ainda, não tem nada definido. O Flamengo sai na frente, né? Com uma boa vantagem de 2-0, mas ainda tem o segundo jogo. Segundo jogo com o mando do Flamengo, né? Porque fez a melhor campanha. Porém, vocês dividem aí, né? As torcidas 50-50, se eu não estiver enganado. Então isso acho que não faz diferença. Mas o João comentou aí da zaga do Flamengo. Teve reposição na convocação do Dorival hoje. O zagueiro Fabrício Bruno foi convocado. Vamos falar disso daqui a pouco. Teve jogador do Vasco convocado também para essa lista. Foi uma surpresa para todos nós. Mas tudo que o João falou ali é verdade. O Flamengo só tomou um gol na temporada. Eu pensei que não havia tomado nenhum, mas tomou um gol, pelo que o João falou. Não perdeu nenhum jogo, né? Tá invicto na temporada. Fato é que o Campeonato Carioca não é um parâmetro muito complexo, mas levando em consideração que jogou contra Botafogo, contra Vasco e Fluminense 2 vezes e não perdeu, isso tem que ser levado em consideração, sim. O Flamengo é um time muito consistente. Dá para ver que o Tite está acertando a mão no time. E tem muito a melhorar ainda, como vários outros times no Brasil, né? Tem começo de temporada ainda. Só que já dá para ver o Flamengo com uma identidade, um jeito de jogar. E os times do Tite sempre foram de tomar poucos gols e não fazer tantos gols também, porque tem uma seguinte tese: se você tem um time
que ataca demais, ataca o tempo todo, você vai abrir espaço e você vai abrir o contra-ataque. O Tite, lógico, ele ataca muito. Tanto é que esse jogo foram 8 finalizações no gol, 24 finalizações, sendo 8 no gol e 2 gols. Poderia ter saído mais. Só que também, dentro do contexto, por ser um campeonato carioca, Flamengo e Fluminense, semifinal do campeonato, tá bom, tá de bom tamanho. Lógico que se tivesse feito 1 ou 2 gols a mais, poderia ter matado o confronto no segundo jogo, isso é importante. Ainda mais que o Fluminense ficou com um jogador a menos por boa parte do segundo tempo. Mas assim, o Flamengo que vinha tendo muita dificuldade para enfrentar o Fluminense, né, no ano passado, esse ano já começa de um jeito diferente, já começa de um jeito mais incisivo e realmente o Flamengo está surpreendendo, está jogando um bom futebol, tem um elenco extraordinário. Para todos nós aí que for falar de futebol, vai colocar o elenco do Flamengo como um dos 3 melhores, ou o melhor do Brasil, não sendo modesto, mas acredito que é o melhor mesmo, o elenco, o número de peças, né? E agora esse time está encaixando, está engrenando, porque tinha o operacional, tinha as peças, mas não tinha um bom gestor, não tinha um bom técnico para gerir essas peças, para colocar cada engrenagem para jogar no seu devido lugar, para render de acordo com a sua função. E agora tem. O Tite, todo mundo aqui pode falar que ele foi um técnico ruim para a seleção, ele jogou 2 Copas do Mundo e não ganhou, mas no Flamengo ele vem dando certo, assim como ele deu certo no Corinthians. Não fez um péssimo trabalho na seleção, embora foi eliminado nas quartas de final por 2 vezes, e dava até para chegar mais longe na Copa, pelo menos em uma final. Eu acho que de 2 Copas ele poderia ter pelo menos chegado em uma final, já estava de bom tamanho. Bom tamanho não, né? Ele teria que ter ganhado uma dessas 2 Copas para a gente ficar feliz. Mas pelo menos uma final, coisa que ele não conseguiu fazer. Mas o material humano do Flamengo é muito bom, os jogadores do Flamengo são muito bons, é muita peça de reposição, são muitos jogadores de qualidade em cada posição. Isso ajuda muito. O Flamengo sempre joga de casa cheia, 50 mil torcedores todo jogo pequeno, jogo grande. Isso ajuda muito. E, por outro lado, o Fluminense deixa um pouco a desejar nesse começo de temporada. Um time que terminou o final da temporada jogando bem, subindo posições do brasileiro, campeão da Libertadores, contratou bem para essa próxima temporada agora, para essa temporada de agora. Chegaram boas peças, mas o time parece que não tá jogando aquele futebol, cara. O time parece que não tá daquele jeito que era o Fluminense do ano passado. Então, por um lado, vale ressaltar o trabalho do Tite no Flamengo, mas por outro, Fernando Diniz, acho que tá deixando a desejar. E é sempre aquela coisa, Fernando Diniz começa bons trabalhos, faz um excelente trabalho. Logicamente que no Fluminense, nessa passagem de agora, ele quebrou esse paradigma, né, de acabar o gás, porque ele foi campeão da Libertadores e um time que acaba o gás não dá para ser campeão da Libertadores. Ganhou a Recopa no começo do ano agora, é fato, mas não está jogando tão bem quanto poderia, né? Muitos aí colocam o Fluminense como favorito para ganhar a Libertadores novamente, um dos favoritos, né? E assim como outras competições. Mas hoje eu não vejo o Fluminense jogando esse futebol que brilha os olhos. Posso estar falando uma besteira aqui, mas o Vasco hoje, com o time limitado que tá dando mais trabalho para jogar com o Flamengo do que o Fluminense. E o Vasco não tem o elenco que o Fluminense tem, não chega nem perto. Mas o Vasco é um time muito aguerrido, o Vasco é um time muito bem montado, muito bem planejado, que vai dar trabalho nessa temporada. Não vai sofrer igual sofreu na temporada passada. Essa é a minha opinião. E aquilo, Perninha, eu concordo. Não tô aqui para menosprezar, não tô aqui para menosprezar o Fluminense, muito pelo contrário. Não, eu como torcedor do Flamengo, claro, não vou mentir aqui, eu não curto o Fluminense, óbvio, não gosto.
Mas uma coisa eu vou falar, tem que ser dita é verdade aqui. Realmente, o Vasco deu mais trabalho pro Flamengo do que o Fluminense. Não é à toa que o jogo do Flamengo com o Vasco foi 0-0. Claro, o Vasco fez um jogo feio. Fez um jogo feio pra caramba. Foi retrancado, bateu, que isso, fez um jogo feião contra o Flamengo. Fez. Mas, de certa forma, atacou. Trouxe perigos à meta do Flamengo, coisa que o Fluminense não fez nos dois jogos. Coisa que eu não vi o Fluminense fazer contra o Flamengo. Então, assim, também o Vasco, na minha opinião, não briga contra o rebaixamento. Deve brigar por uma vaga na Sul-Americana. Não sei, né? Se vai brigar mesmo ou não, mas na minha opinião, briga por uma vaga na Sul-Americana. E uma coisa que eu esqueci de comentar, Perninha, que você até falou, foi da expulsão do Thiago Santos. Gente, cara, eu vou ser sincero para você. Na arrancada, no contra-ataque, o carrinho que o Thiago Santos deu no jogador do Flamengo, que agora tem dois, acho que foi no Cebolinha, se não me engano. Aquilo ali foi um crime. E o árbitro, de frente pro lance, ele vai me dar somente um cartão amarelo. Cara, um erro grotesco. Eu sei que o Flamengo Ô, João, você tá falando perto do fone? Tá oscilando a tua voz, cara. melhorou a minha voz agora? Melhorou, pode continuar. O árbitro ele só deu cartão amarelo pro jogador, pro Thiago Santos. Cara, assim, algo absurdo. Absurdo. Aí veio o VAR pra corrigir. Claro, não tem nem o que se discutir aquilo ali. Ah, mas não foi. Pode não ter sido o último homem, mas pela força que ele fez ali, cara, algo absurdo. Aí eu chego e falo, aí o árbitro ele vai lá e me João, dá. Oi. começa a falar de novo que esses primeiros segundos cortou. Aí eu chego e falo, como é que o árbitro, de frente pro lance, ele vai lá e me dá somente um cartão amarelo para o Thiago Santos? Ah, mas o VAR foi lá e corrigiu a decisão. Beleza, mas não anula que esse árbitro que foi apitar o Flamengo e Fluminense é um árbitro totalmente despreparado, é um árbitro que não tinha segurança nenhuma na hora de tomar suas decisões. Ou seja, é um árbitro que parece que estava com medo de apitar o jogo, com medo de ter a briga, entendeu? Então, assim, claro, o árbitro era um árbitro novo, é um árbitro novo, mas o árbitro totalmente preparado. Não tem como um cara desse apitar um jogo grande, um jogo de clássico como Flamengo e Fluminense. Um jogo desse tem que ter um árbitro mais cascudo, um árbitro mais que entende de jogos assim, de atmosfera, pressão de torcida, pressão dos jogadores. E esse cara não era o árbitro para a partida. João, aproveitando o seu gancho falando de árbitro, vai ser nosso próximo assunto, que eu vou comentar do árbitro também que apitou São Paulo e Palmeiras, antes de falar dos jogos mais recentes, mas antes disso, vamos só finalizar falando do Campeonato Carioca, falando do Vasco, que empatou em São Januário com a equipe do Nova Iguaçu. Nova Iguaçu que vem sendo uma grande surpresa esse ano, não só no cenário do futebol carioca, mas também no futebol brasileiro. A equipe do Nova Iguaçu fez a terceira melhor campanha do Carioca, avançou para a segunda fase da Copa do Brasil, agora pega o Internacional, e empatou em 1-1 com a equipe do Vasco, jogando em São Januário. A equipe do Nova Iguaçu abriu o placar aos 50 minutos.
Aos 82, o Vasco empatou com o Lucas Piton. E no final do jogo ali teve confusão, teve 2 expulsões. Um jogo muito aberto, um jogo com muitas finalizações de cada lado. O Vasco ficou mais com a posse, até porque jogava em casa, justifica isso, mas diferentemente do jogo de Flamengo e Fluminense, que só uma das equipes chutou no gol, esse jogo foi completamente diferente. As duas equipes chutaram e chutaram muito no gol, exigiram muito dos goleiros e o confronto ficou totalmente aberto aí para a segunda partida. A equipe do Nova Iguaçu decide em casa, porque fez a melhor campanha que o Vasco. E é isso. Como eu posso dizer, agora fica essa indecisão, né? Fica indefinido. O confronto Flamengo e Fluminense está um pouco mais encaminhado, embora é um clássico. Vasco e Nova Iguaçu totalmente aberto. Vasco tem favoritismo por ser o clube grande, né? Mas vale ressaltar o bom trabalho que a equipe do Nova Iguaçu vem fazendo nessa temporada. Certeza. O Nova Iguaçu que vem sendo, nesses últimos anos, uma grande incógnita, né? Que é o que vem sendo pedra no sapato de alguns times, que não é à toa que meteu 8 gols na Copa do Brasil e classificou para a próxima fase, como o Pernet falou, vai pegar o Internacional. O Nova Iguaçu batendo de frente com o Vasco, batendo de frente com o Fluminense também, se eu não me engano. Então, assim, é um grande clube, né? Tá crescendo e é aquilo. Vamos ver o que vai ser do próximo jogo. Bom, não vou torcer para, não vou deixar torcida para nenhuma equipe, né? Você não vai secar o Vasco? Eu, sinceramente, não vou secar. Eu poderia até secar o Vasco, mas eu vou ser sincero para você, o Perninha. Eu queria pegar o Vasco na final para ter o Flamengo e Vasco. Mas, ao mesmo tempo, o Nova Iguaçu é uma boa equipe, está crescendo, então eu não vou deixar minha torcida. Então, que vença a melhor equipe. E é isso. É isso. Vamos falar ainda no programa do Botafogo, mas vamos deixar para falar um pouco mais para frente, porque ainda falando sobre estaduais, né? Agora partindo para os clubes paulistas, e pegando o gancho daquele último assunto que eu falei que pegaria do João, falando de arbitragem, eu queria começar falando um nome aqui, Matheus Candansan. Acho que é essa a pronúncia do nome do rapaz. Um menino, vamos falar assim, 25 anos, apitando um Choque Rei, apitando um São Paulo e Palmeiras para 55 mil pessoas. E não só dele, mas do VAR também, que contribuiu muito para que esse espetáculo negativo acontecesse, vamos dizer assim, não nem espetáculo, que esse desastre de jogo acontecesse dessa forma. O jogo terminou empatado em 1-1. Pude acompanhar todos os lances que geraram polêmicas. Sou torcedor do São Paulo, mas deixando o clubismo de lado, eu quero falar da partida e dos lances. Não sei se o João teve a oportunidade de ver os lances do clássico. Passou um pouco da partida já, mas não poderia deixar de falar desse árbitro, desse incompetente, desse menino, desse moleque que apitou a partida. São Paulo e Palmeiras. Não dá para colocar um cara de 25 anos, cara. Ah, Luiz, você tá sendo preconceituoso. Pô, eu tenho 24 anos, tenho 23 na verdade, faço 24 essa semana agora, quinta-feira, sexta-feira, dia 15 de março. Inclusive, fica aí o recado para os internautas aí, quiser mandar um Pix, um presente via correio aí, depois eu vou deixar a chave Pix aí para vocês mandar um Pix aí para mim. Tô brincando. Mas, pô, cara, não dá pra colocar um cara de 25 anos pra pitar um clássico, velho. Não é pela idade, mas o cara tava perdido. O cara. Primeiro que deram um pênalti a favor do Palmeiras, que todos os comentaristas falaram a mesma coisa. Você chegou a ver esse lance, João? Se você não chegou a ver,
eu vou meio que contextualizar como é que foi o lance aqui pra você. Não vi não. Cara, foi assim, ó. Palmeiras lançou uma bola na área, a bola viajou, o Rafael, goleiro de São Paulo, foi sair de soco e dividiu a bola com o zagueiro Murilo. Só que o Murilo foi de cabeça, ele estava de costa para a jogada, ele não estava de frente pro gol, ele estava de costa. O Rafael acerta a bola e em seguida acerta a cabeça do Murilo. Nesse lance, não foi o árbitro que marcou o pênalti diretamente. Ele não deu nada no lance e o VAR chamou. Beleza, o VAR chamou. Só que, se for dar pênalti em todo lance que o goleiro divide a bola com o zagueiro ou com o atacante dessa forma, nós vamos ter 3, 4 pênaltis por jogo. Antes disso, no gol do São Paulo, no gol do Alisson, uma saída de bola errada do Palmeiras, o Richard Rios perde o tempo da bola, o Pablo Maia vai para dar o bote, desarma o Richard Rios deixa a sola do pé, pega no tornozelo do Pablo Maia, o juiz dá a vantagem, a jogada segue, o São Paulo trabalha a bola, faz o gol com o Alisson e o juiz dá apenas amarelo pro Richard Rios. Uma entrada criminosa no Pablo Maia, que foi convocado agora para a seleção brasileira, pelo técnico Dorival. Poderia ter deixado o menino de 22 anos fora da seleção, primeira convocação dele. Aí, o Pablo Maia foi questionar o árbitro do porquê não expulsou o Richard Rios. E nesse lance estava 1-0 para São Paulo, começo de jogo ainda, não tinha tido o lance do pênalti pro Palmeiras, não tinha tido nada disso. Sabe o que o árbitro respondeu? O árbitro falou para ele que o árbitro não pode dar vermelho porque saiu o gol do São Paulo. Ou seja, é como se o Palmeiras não pudesse ser prejudicado, ou qualquer outro clube não pudesse ser prejudicado 2 vezes num lance de gol, tomando gol e sendo expulso. Ou é uma coisa ou é outra. Mas isso não tem nada a ver com a regra, isso está fora da regra de arbitragem, isso não, sabe, não tem nexo isso. A entrada foi violenta, foi para vermelho, todo mundo concordou com isso. Tá, se o São Paulo abre 1-0 no começo do jogo, um jogador a mais, o jogo seria outro, entendeu? Muitos lances que teve na partida talvez nem teriam, porque aí não teria esses espaços, não teria a mesma contundência, enfim. É uma coisa que pode falar até depois. Logo depois tem no começo do segundo tempo, tem o lance do Murilo Rafael, é dado pênalti, o Palmeiras empata a partida. Já foram 2 erros de arbitragem que pode ser considerado erros aí. E teve mais um lance polêmico na partida. O São Paulo rouba uma bola novamente da equipe do Palmeiras, leva a bola para a linha de fundo, se eu não me engano, Ferreirinha joga a bola para dentro da área rasteiro, o Luciano domina, ele dá um tapa na frente meio que de lado para chutar e se eu não me engano, o Piquerez, cara, divide com ele, mas assim, divide chegando atrasado e pega na perna dele, tem o contato. O juiz não marca pênalti. O VAR chama, o juiz não marcou pênalti, o VAR chamou, pediu para ele olhar o lance, ele olha e decide não marcar o pênalti. Aí eu te pergunto uma coisa, qual o critério que temos no VAR hoje? Qual lance determina que marcamos pênaltis ou não? Por quê? O argumento do juiz foi que o Rafael, no lance do pênalti para o Palmeiras, atinge a bola, mas atinge o Murilo. O Piquerez atinge a bola e atinge o Luciano. Marca o pênalti a favor do Palmeiras, não marca o pênalti a favor do São Paulo. Resultado, a partida terminou 1-1. Se o São Paulo tivesse ganhado, já teria sido classificado naquela rodada, teria brigado pela segunda melhor campanha, ou talvez até pela primeira, dependendo da combinação. O São Paulo se classificou agora no último domingo, no sufoco, com a terceira melhor campanha, pega o Novo Horizontino no Morumbi, mas fato é que não temos critério para arbitragem, não temos punição. A própria federação reconheceu tanto o erro do árbitro, Matheus Candançan, tanto o erro do VAR. Pouco tempo depois,
E aí não tivemos punição para ninguém. Na rodada seguinte, Matheus Candançan apitou Santos e Inter de Limeira. Aí eu te pergunto, até onde vai essa situação no Brasil? Até onde o VAR vai ser uma ferramenta inútil no Brasil que você não sente credibilidade nenhuma? É uma tecnologia de vídeo que está aqui para auxiliar a gente, para definir momentos cruciais da partida, para ajudar a gente com isso tudo, para determinar o que é pênalti ou não, o que é impedimento ou não, o que é para expulsão ou não, e por que, que a mesma regra é aplicada em alguns casos e em outros não. Esse é o meu questionamento, que é o questionamento de milhões de torcedores, de comentaristas, de jornalistas e até de árbitros, ex-árbitros, enfim. E não é a primeira vez que o São Paulo foi prejudicado nesse campeonato. Teve outras oportunidades contra o Santos, contra o Bragantino, mas não vem ao caso. Fato é que São Paulo poderia ter ficado melhor colocado no campeonato, poderia ter feito a melhor campanha, não precisaria ter dependido da última rodada para classificar, e a gente não vê nada mudando com relação à arbitragem brasileira. É lamentável. A arbitragem brasileira não tem jeito. A arbitragem nossa já está totalmente perdida. No meu ver, não tem o que fazer. E como você falou, se for dar pênalti, todo lance que o goleiro divide com o atacante ou com o zagueiro, mais fácil nem vou deixar a bola rolar. Faz cobranças de pênalti e acabou. Porque vai ter pênalti toda hora. Todo momento vai ter pênalti. Então, assim, claro, também depende da intensidade. Sei que o Rafael não fez, né? Tudo também tem um lance, tem um momento, mas é aquilo. A arbitragem brasileira vem sempre errando. Como você falou, realmente não dá para botar uma de 25 anos para apitar jogo grande, porque não sabe, não entende da atmosfera, né, da torcida, pressão de jogador falando de lá, outro jogador falando de cá, treinador falando. Então, assim, o lance que era para expulsão do Piquerez é uma fala totalmente errada, né? Expulsão do Richard Rios. Oi? Expulsão do Richard Rios. Isso, Richard Rios. É uma fala totalmente errada do árbitro, porque eu já vi árbitro dando vantagem e expulsando logo depois, mesmo saindo gol. Já vi lances assim. E você quer ver o pior de tudo, João? Para fechar a cereja do bolo, descobriram que esse árbitro, antes dele ser árbitro, pegaram fotos dele com camisa do Palmeiras. A irmã dele é palmeirense, ele ia direto com a irmã no estádio do Palmeiras assistir jogo do Palmeiras, mesmo depois de ser árbitro, mas ainda não era um árbitro conhecido, não apitava jogos grandes. Aí eu te falo, cadê a transparência? Conflito de interesse total, assim, tipo, tu colocar um árbitro que pode torcer para um dos times apitar a partida, deveria ser árbitro estrangeiro em clássico, qualquer clássico do Brasil tem que ser árbitro estrangeiro, da Comebol, da FIFA, traz um inglês, dane-se, o jogador não vai entender a língua, traz um espanhol, enfim, não sei, cara, mas não dá para você não ter essa credibilidade em todo o clássico, você não sabe o que vai acontecer, e sabe qual que é a minha impressão? Que quando a arbitragem erra, e erra com um time grotescamente igual errou com o São Paulo, parece que eles ficam na obrigação de corrigir o erro no jogo seguinte que aquela equipe vai jogar. Meio que um trabalho de compensação. Por exemplo, São Paulo ganhou de 3-2 aí de sufoco do Ituano, fora de casa, pior time do campeonato. O Carpini escalou mal demais esse jogo. O Carpini não entendeu ainda a grandeza do São Paulo Futebol Clube. O Carpini
retrancou o time contra o Ituano, a pior campanha do campeonato, ganhando de 2-1, faltando meio tempo para acabar o jogo, ele retrancou contra o Ituano. O São Paulo tomou um empate no final do jogo e só se classificou porque teve um pênalti, que ao meu ver eu não marcaria esse pênalti a favor de São Paulo, mesmo sendo São Paulino eu não marcaria. Foi chamado no VAR e o árbitro Daronco marcou o pênalti, Lucas fez o gol, São Paulo classificado 3-2 em Ituano, classificado para as quartas de final. Só que a minha impressão é essa, pô, eu vou lá, erro com o seu time, aí o presidente vai dar entrevista, detona a federação, detona os árbitros, e na outra rodada parece que os caras se sentem pressionados para compensar. Aí você compensa um erro com outro erro, tipo assim, não dá para entender, cara. Eu, assim, é lógico, se você pegar o lance do pênalti do São Paulo contra o Ituano, não foi um pênalti escancarado, não foi um pênalti ridículo. Bom, pode se marcar pênalti naquele lance. É interpretativo de pênalti, sim. Só que eu não achei pênalti. Foi meio que uma forçação de barra, entende? E marcaram o pênalti pro São Paulo, depois de uma semana conturbada, que o São Paulo reclamou da arbitragem, que o São Paulo enviou ofício para a Federação Paulista, que o São Paulo, enfim, fez aquele escarcel. E não é só com o São Paulo. Amanhã vai acontecer com o Palmeiras, com o Flamengo, com o Vasco, com o Corinthians, com o Santos. Cada dia é o dia de acontecer com um. Outro episódio que teve recente, São Paulo e Santos no Morumbi. A Edna Pereira apitou o jogo. Antes desse jogo acontecer, o Santos enviou um ofício para a federação detonando com a Edna, porque a Edna tinha errado num último sanção que teve, que o Santos foi prejudicado contra o São Paulo, errou em 2 lances cruciais da partida, e falou que o Santos estava passando por um momento difícil, que não precisava que o árbitro atrapalhasse mais ainda, que esperava seriedade da arbitragem. Aí foram lá e deram um pênalti que não existiu para o Santos, entendeu? Então, no jogo, no último São Paulo e Santos, então fica parecendo, cara, que é esse trabalho de compensação. Eu vou lá, é a mesma coisa. Eu entro na tua casa, bato em você e no dia seguinte eu vou lá com uma caixinha de bombom e com um CD do FIFA novo. Aí no outro dia eu vou lá, bato em você de novo. No outro dia eu vou lá com uma camisa nova e um boné. No outro dia eu vou lá, bato em você de novo. No outro dia eu vou com outro presente. Você consegue entender o que eu tô falando, João? Tipo, parece que fica esse loop infinito. Eu vou lá, prejudico, depois beneficio. Prejudico, beneficio. E parece que nunca termina esse ciclo, cara. E fica essa sucessão de erros na arbitragem, que é uma coisa grotesca, é uma coisa ridícula, horrorosa, feia. Não tenho nem mais adjetivo para falar, cara, dessa arbitragem brasileira. Ô Perny, é por isso que eu sou a favor de, após o jogo, o árbitro explicar decisões tomadas dentro de campo. Porque essas coisas acontecem muitas das vezes porque o árbitro não, não fala, entendeu? Não fala. O árbitro passa ileso na situação. Por exemplo, o jogador, quando erra, ele é parado em zona mista, ele é parado ali na saída do campo, treinador tem que explicar a substituição dele, porque que em vez de tirar o Everton Cebolinha, ele tirou, por exemplo, o Luiz Araújo, entendeu? Então, quando o treinador comete um erro, ele é questionado, porque ele tem a coletiva, ele tem que falar. O árbitro não. O árbitro ele não tem coletiva. Então, se ele cometer um erro, tanto faz para ele, tanto faz como tanto fez, porque ele não vai responder esse erro para o mundo, para os amantes de futebol. Então, por isso que acontecem muitas coisas. E eu poderia E chamar um monte de outra coisa, desculpa te cortar. Se um jogador vai lá e xinga um árbitro ou agride um colega de profissão, ele pega gancho de 3, 4. Se ele falar mal da CBF, ele fica 6 jogos sem jogar. Por que um árbitro, quando erra, não fica sem apitar? coisa. Entende?
Entende? São coisas assim que não dá para entender, cara. Queria chegar nessa área aqui afirmando um monte de coisa. Mas eu não tenho provas, então eu não vou falar, né? Até porque não tem dinheiro para pagar advogado. Então, assim, realmente que é muito estranho, né? Que é uma coisa que, sim, os torcedores, os amantes de futebol têm que abrir os olhos, porque cada dia que passa, cada ano que passa, vai ficando mais nítido mais erros de arbitragem, é, árbitros, entre aspas, compensando, né, com outro erro e prejudicando o outro clube. Então, assim, isso estraga o futebol brasileiro. E isso, querendo ou não, acaba com a visibilidade do nosso futebol. E é, isso é péssimo pra gente. Ainda falando de Campeonato Paulista, Palmeiras venceu a equipe do Botafogo, de Ribeirão. Botafogo aqui na minha cidade, Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Mais um lance polêmico que expulsou o jogador do Botafogo no começo do primeiro tempo. O Palmeiras vence a partida por 1-0 com gol do Rony no segundo tempo. Palmeiras fez a melhor campanha do campeonato, decide todos os jogos em casa. E assim, mais um lance que beneficiou o Palmeiras. Pô, eu sou São Paulino, eu tô falando mal do Palmeiras. Não é isso, cara. É que assim, o Abel, ele reclama de tudo. E quando ele reclama, parece que o mundo tem que parar. Aí quando erram a favor do Palmeiras, você não vê o Abel reclamando. É o que o presidente Júlio Casares falou. O Abel no Brasil, ele apita jogo, cara. O Abel, ele toma cartão amarelo todo jogo, ele toma cartão vermelho todo jogo, praticamente. E, mais uma vez, o Palmeiras foi beneficiado aí contra o Botafogo de Ribeirão, jogando em casa. O Palmeiras jogava em casa, jogava, na verdade, na Arena Barueri, né? Porque o Allianz Parque está interditado mais uma vez. Enfim, e assim, já não precisaria de ajuda, né, para ganhar do Botafogo, que é uma equipe modesta aqui do interior. É a equipe do interior que mais vezes participou da Série A do Campeonato Paulista, que está há mais tempo, não que participou mais vezes, mas que está há mais tempo na Série A do Campeonato Paulista. Vai disputar o torneio do interior aqui. Torneio do interior que vai jogar com o Corinthians também, porque o Corinthians ficou fora do mata-mata e joga esse torneio do interior. Botafogo de Ribeirão, que joga a Série B do Campeonato Brasileiro, é um time arrumado, não é um excelente time, mas é um time arrumado. Mas o Palmeiras não precisava ser beneficiado para ganhar do Botafogo. O Palmeiras tem time. Mas, né, enfim, vamos ver o que vai acontecer nas próximas fases agora. O Santos também classificou, ganhando da Inter de Limeira no final do jogo. A Inter de Limeira chegou a fazer 2-1, abriu o placar, depois o Santos empatou, se eu não estiver enganado, fez 2-1, aí o Santos empatou e virou novamente no final do jogo, com o gol do Otero. O Santos fez a segunda melhor campanha, pega o São Paulo, se passar, né, do confronto do seu grupo primeiro, porque as quartas de final do Campeonato Paulista ficaram dessa seguinte forma: São Paulo pega o Novo Horizontino, que era o time do teu grupo. O Santos pega a Portuguesa na Vila, Bragantino pega o Inter de Limeira e o Palmeiras pega a Ponte Preta. Esses times que eu falei primeiro jogam em casa esses clubes. E passando os quatro grandes que ficaram, né, São Paulo, Palmeiras, Santos e Bragantino, o confronto da semifinal deve ser Santos e São Paulo jogando na Vila e Palmeiras e Bragantino jogando na Arena Palmeiras. E como torcedor do São Paulo, sendo um pouquinho clubista agora, como eu queria São Paulo e Palmeiras na final para bater novamente no Palmeiras, para ganhar novamente do Palmeiras e calar essa mídia babadora de ovo. Mídia babadora de ovo. Todo campeonato o Palmeiras é favorito. Todo campeonato o Flamengo é favorito. Ai, porque isso, porque aquilo. Continue dando favoritismo pro Palmeiras.
deram favoritismo pro Flamengo ano passado, não deu certo. Esse ano o Flamengo tá jogando bem, beleza. Só que estão dando favoritismo pro Palmeiras em tudo esse ano de novo. Continuem. Eu gosto assim. Duvidem do São Paulo, desacreditem do São Paulo Futebol Clube e vocês vão ver onde que a gente pode chegar hoje, pode chegar esse ano. Só que vale ressaltar, jogando esse futebol que jogou contra o Ituano na última rodada, não passa nem da primeira fase da Libertadores e perde para o Novo Horizontino. Carpini, você treina o São Paulo Futebol Clube, você não treina mais o Água Santa. São Paulo é time grande, 20 milhões de torcedores, terceira maior torcida do Brasil, campeão de tudo, tricampeão da Libertadores, tricampeão mundial, hexa-brasileiro. Cara, nunca fomos rebaixados junto com o Flamengo. Então, você treina um dos maiores, ou se não o maior clube do Brasil, se for definir em alguns aspectos. O Flamengo também entra nessa briga com o São Paulo, é maior em alguns aspectos, assim como o São Paulo é maior em outros, né? Não estamos aqui para discutir isso. Mas você não treina clube pequeno. Então entenda que você treina um clube grande, tá? É só esse o recado que eu queria deixar. Foi falado já as quartas de final agora, que vai acontecer do Paulista. Falamos muito de arbitragem aqui. E até para aproveitar para falar do Botafogo, não sei se você viu, João, mas o John Textor tá queimando os neurônios aí da CBF, tá colocando a boca no trombone. Será que ele consegue provar tudo isso que ele tá falando mesmo? Que houve manipulação no campeonato do ano passado? Vou ser sincero para você, o Perninha. Eu vou devolver, vou falar igual o Tite. Eu vou te devolver essa pergunta com uma outra pergunta. Você acha que o John Textor seria idiota ou burro de fazer esses montes de afirmações para chegar na hora e não ter nada? Cara, eu não acho que ele seja burro o suficiente para isso. Mas que ele mexeu num vespeiro, num formigueiro muito grande, ele mexeu. A parte boa é que ele tem muito dinheiro para pagar advogado, né? Se fosse eu ou você falando alguma coisa, nós tava fudido. Desculpa a palavra, gente. Ferrado. Vamos usar essa palavra que é melhor, né? A gente tava ferrado se fosse a gente. Mas como é um cara multimilionário, é dono do Lyon, é dono de time da Premier League, é dono do Botafogo, e pagou milhões no Luiz Henrique, ele tem dinheiro para advogado. Só que eu não consigo imaginar que um cara que conhece tão pouco do Brasil, está há tão pouco tempo no Brasil, eu não consigo imaginar que ele esteja mentindo sobre algo tão sério, se ele não tivesse embasamento. E a gente sabe que sempre teve mala branca no futebol, manipulação de resultado agora com as casas de aposta, é o tal do faz um bet aí, é bet, é bubet, é brabet, é não sei o que da bet, é tudo vários nomes de casas de aposta diferentes. Todo dia Todo dia eles lançam uma cerveja nova e lançam uma casa de aposta nova todos os dias no Brasil. Então, assim, cara, eu acho que ele tem muito o que provar. Só que se ele conseguir provar tudo isso que ele falou, cara, nós vamos presenciar aí um dos maiores escândalos, se não for o maior escândalo do futebol brasileiro, quiçá do futebol mundial, de corrupção, de máfia. E aí você coloca em xeque todos os últimos títulos brasileiros que teve, que possa ter manipulação e perde a credibilidade da competição, perde a credibilidade dos campeonatos. Se for provado que teve manipulação no Campeonato Brasileiro mesmo, os times brasileiros podem até correr risco de ficar fora da Libertadores por falta de credibilidade. Mas assim, ou o John Textor vai revolucionar o futebol, como já disseram isso em outros programas, ou ele tá pondo a mão num vespeiro muito grande. E digo mais, tratando-se de Brasil, de corrupção, que a gente tem na política aí, que a gente tem não só no futebol, mas em vários âmbitos do Brasil, a corrupção, a sujeira, John Textor, você tá correndo risco de vida, cara. Vão pedir tua cabeça, vão te encontrar
como diz a música lá, o menino de vó vai deixar vovó, filho, pelo amor de Deus. Olha onde você tá pondo a mão aí, porque se você não tiver muito segurança e dinheiro para gastar com muito advogado, você tá lascado, meu querido. Ah, se não matarem, vão rapar ele fora do Brasil, né? Se não banir do futebol. Porque esses árbitros que estão envolvidos com máfia são árbitros também da FIFA, entendeu? São árbitros FIFA. Então, é aquilo que você falou. É um vespeiro que ele está mexendo, é uma máfia que querendo, envolve milhões e milhões de reais todos os dias no futebol. E é aquilo. E outra coisa que você falou que também é muito certo. Perde a credibilidade no nosso campeonato, perde a audiência do campeonato, o charme que tem, né, posso dizer que tinha ou tem o campeonato brasileiro, de ser um campeonato disputado, de ser um campeonato que não é que vai até o último jogo para definir quem vai ser o campeão, um campeonato totalmente aberto, onde até a 30ª rodada, até o 10º colocado pode ser campeão, vamos dizer assim. Então, assim, acaba jogando tudo isso fora. Acaba jogando tudo isso fora. Porque, realmente, eu não duvido nada que possa ter dinheiro envolvido em tudo isso. Eu não duvido nada que possa ter empresários, de repente, presidente de time, que paga para o árbitro marcar um pênalti. Posso citar um exemplo? O Campeonato Brasileiro, não vou dizer que teve, tá? Não estou afirmando nada. Para mim, o Campeonato Brasileiro que foi suspeito foi o Campeonato Brasileiro de 2021. Ah, mas Jovita, você está chorando porque o Atlético Mineiro ganhou? Eu não estou chorando. Mas para mim foi muito suspeito. Muito suspeito. Entendeu? Porque se você for ver, o Atlético Mineiro estava mal, foi só o dirigente do clube abrir a boca, tudo começou a. Tudo mudou no clube, entendeu? Então, assim, Mas, João, você acha que o campeonato de 21 foi eu mais acho, polêmico? eu tenho Você certeza. acha que o campeonato de 2021 foi mais polêmico do que o do ano passado, cara? Não, o mais polêmico que o do ano passado não foi. Claro que não foi. Mas Cara, foi o Botafogo, polêmico. tudo bem que o Botafogo tem esse apelido de cavalo paraguaio, o Botafogo não ganha título há muitos anos, mas o futebol do Botafogo era de brilhar os olhos, cara. Como é que um time faz um primeiro turno daquele jeito e faz um segundo turno de rebaixamento com os mesmos jogadores? Ah, mas é o mental do time que não tá acostumado a ganhar. Mental meu ovo. Para, cara. Para com isso. Os caras ganham aí 500, 400, 600 mil por mês. Você acha que esses caras têm mental abalado? Mental abalado é um pai de família que não sabe se vai ter dinheiro para trazer para casa para comprar o pão do dia, que não sabe se vai conseguir pagar a conta de luz, que não sabe se vai conseguir comprar um gás, porque acabou o gás em casa. Cara, que não sabe se vai conseguir comprar o remédio, porque ficou doente o filho, a esposa. Esse cara sim acorda com o mental abalado. Esse cara sim tem dificuldade. Agora, jogador, irmão, pelo amor de Deus, jogador de Série A, os caras não passam nem dificuldade. Os caras têm nutricionista, os caras têm fisioterapeuta, os caras têm assessoria, os caras têm tudo, velho. Os caras ganham roupa, não paga nem o que come, velho. Ah, pelo amor de Deus, ganha um salário milionário, anda com carro importado, mora em mansão, faz de tudo, cara. Esses caras têm psicológico abalado. É muito mimimi, cara. É muito mimimi. Ah, porque é igual essa polêmica que envolveu agora com o Thiago Nunes. Ele falou mal dos jogadores e falou que os jogadores estavam com o psicológico abalado por causa do ano passado. Para com isso, cara. Que balela é essa? Sabe? Cara, para mim, teve alguma coisa muito suspeita nesse campeonato. Eu não posso afirmar nada. Eu não posso falar nome de time. Eu não nem tenho as informações corretas para passar a respeito disso. Mas foi um campeonato muito esquisito. Assim como aquele campeonato de 2020, que o Flamengo foi campeão. Se eu não estiver enganado, foi o Flamengo.
que o São Paulo liderava com 11 pontos, e enfim, cara, são vários campeonatos que se a gente for levar em consideração, é muito estranho, mas uns mais do que os outros. Para mim, esse de 2023, cara, foi o mais patético de todos. Pela forma que o Botafogo jogava, o Botafogo era líder desde terceira rodada, se eu não estiver enganado. Perde aquele jogo pro Palmeiras daquela forma, sabe? Ah, cara, não sei, cara, não sei. É melhor a gente não tocar nesse vespeiro, deixa pro Textor mesmo. Mas eu torço muito que ele consiga descobrir coisas que prove que tem corrupção. Porque é o que todo mundo desconfia. A gente só não consegue provar. Ah, o Perninha, mesmo que prove, a questão vai mudar? Se prova tanta coisa e não muda. Então, assim, para mim, o que o John Tex está fazendo como você falou, mexendo no vespeiro, mexendo numa máfia que realmente é uma máfia grande, de empresário. E ele mexendo com isso vai quebrar esses caras todos. Não falo tipo, eu falo tipo quebrar financeiramente. Então, assim, novamente, o texto, toma cuidado. E é o primeiro cara que eu vejo que realmente está falando sobre árbitro. E ele já falou, daqui 30 dias ele vai apresentar provas e para o Ministério Público e não para o STJD, o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva. E que realmente o STJD uma vergonha. O STJD hoje não toma decisão de porcaria nenhuma, apesar de ele ter pedido provas. O John Textor olhou na cara e falou que não e que vai apresentar ao Ministério Público, né? Como eu falei. Talvez ele tá de uma maneira bem ousada, ele tá pulando uma instância, né? Porque ele tá levando direto para Justiça Civil e não para Justiça do Futebol, né? Ele tá levando direto para a esfera civil e que fique provado, cara, criminalmente aí que teve alguma coisa assim, não só nesse campeonato, mas em outros. E é uma coisa que todo mundo desconfia, João, não só no Brasileirão, mas Copa do Mundo também, eu acho que é muito manjado alguns jogos. Não sei, cara, não sei. A gente está propício à corrupção, o ser humano é muito corrupto, é muito dinheiro envolvido, e a gente não faz nem ideia de muita coisa que acontece, João. Então, eu desconfio de tudo, cara. Eu aprendi a desconfiar de tudo nesse mundo. Mas, falando ainda de Botafogo, Botafogo vem bem, né? Depois da goleada em cima do poderoso Aurora, jogou contra o Bragantino agora o primeiro jogo no Newton Santos. Venceu por 2-1 a equipe do Bragantino. Destaque para Júnior Santos, que, se eu não me engano, fez 2 gols da partida. O atacante já acumula 6, 6 ou 7 gols na Libertadores. Fez 4 gols só contra o Aurora. E Botafogo leva uma leve vantagem para o jogo de volta. Embora eu ache o Bragantino mais time. Bragantino que não conta mais com o Léo Ortiz, que agora está no Flamengo. E o Bragantino decide em casa. Tem que ganhar pelo menos por 1 gol para levar para os pênaltis. Se ganhar por 2 gols, avança no tempo normal. Acha que tem algum favorito para esse confronto, João? Acha que o Botafogo tem um leve favoritismo por ter ganhado o primeiro jogo? Ou depois do campeonato do ano passado, se teve manipulação ou não, você não duvida de mais nada do Botafogo que ele pode entregar? Eu não vou, não vou ficar. Eu prefiro ficar em cima do muro, né? Realmente, o futebol é bastante previsível. Falando questão na bola, né? Dos jogadores também questão de arbitragem, como a gente vem comentando no, no podcast, né? E é aquilo, o Botafogo, como você falou, o Botafogo ganhou, o Júnior Santos fez 2 golaços, que eu assisti os melhores momentos da partida. E agora o Bragantino joga em casa, né? Para mim o Bragantino em casa é muito forte, né? Botafogo vem embalado, né? Depois da demissão do Thiago Nunes. E vamos ver.
Vamos ver, o técnico interino do Botafogo vem fazendo um grande trabalho. Para mim, Grande trabalho? um grande Tá trabalho, né? Porque pelo forçando um pouco, não? Jogou com Aurora, jogou com. Quem então, mais que jogou? Jogou com Aurora 2 vezes, jogou com outro time pequeno aí do Rio, pô. levando, 4 jogos só. Perninha, levando em consideração que o Botafogo tava, eu acho que os torcedores estão muito orgulhosos, né? Depois Ah, não. do jeito que o Botafogo tava, né? Mas, claro, se a gente for analisar, realmente não é um grande trabalho, É um começo animador, né? Vamos falar assim. mas eu tô falando assim, tipo, na linguagem dos botafoguenses, né? Porque realmente é um início assim, Que anima. é o que é um início que anima os torcedores. Tem torcedor falando que vai brigar por título, não vai. Não vai brigar. É, Vamos ser é, realistas aqui que não vai brigar por título. só fazendo um parênteses ao que você tá falando aí do Botafogo, o Luiz Castro, ex-técnico do Botafogo, que hoje treina o Al Nassr do Cristiano Ronaldo, perdeu hoje nas quartas de final da Liga dos Campeões Asiática para o time do Al-Win. Al-Win, acho que é essa a pronúncia correta. Time treinado por Hernan Crespo, ex-técnico do São Paulo. O Al-Win venceu a primeira partida por 1-0. O jogo hoje terminou 4-3 para o Al-Nassr, um jogo com muitas emoções, com expulsão, com pênalti, com falha bizonha do goleiro do Al-Nassr. E a partida foi para a prorrogação. O Al Nassr empatou na prorrogação de pênalti com o Cristiano Ronaldo e perdeu nos pênaltis para o time do Al-Ali. É uns nomes esquisitos. Vocês me desculpem aí, eu não sei pronunciar o nome do time. Depois eu mando por escrito ali, na íntegra do vídeo. Mas o time do Luiz Castro dá adeus à Liga dos Campeões Asiática, tirando a possibilidade de ter Cristiano Ronaldo e possivelmente Messi no próximo Mundial de Clubes, já que o time do Messi também joga a Liga dos Campeões da CONCACAF. Al Nassr era o time mais badalado, né, com mais contratações, o elenco mais recheado, mas acabou sendo eliminado hoje e dando adeus à Liga dos Campeões Asiática. Luiz Castro, que a torcida do Botafogo tem muita saudade, e que se tivesse nesse time até hoje, possivelmente o Botafogo não teria perdido o campeonato, talvez, né? Se houve manipulação ou não, eu não sei. Mas pelo menos não estaria nesse sufoco dependendo de pré-Libertadores para entrar diretamente na Libertadores, ficando fora mais uma vez do quadrangular do Campeonato Carioca, disputando a grande Taça Guanabara. E Taça Rio não, Taça Guanabara não, Taça Rio, né? Confundo os nomes aí, é muito campeonato. Mas é isso. Pode concluir tua fala, João. Não sei o que você estava falando, porque eu acabei Não, tocando no assunto que eu do tava falando Escácio. era basicamente isso mesmo. Que o interino, né, do, do Botafogo, porque o Botafogo fez até um trabalho, né, um trabalho animador, e que não vai brigar e na minha opinião, o Botafogo não briga por título, não é porque eu sou flamenguista, não é porque eu sou clubista, nada disso, né? Mas, no meu ver, o Botafogo hoje não briga. E vamos ver o que vai acontecer. E o Botafogo ainda está à procura de treinador, já definiu o perfil, já falei para vocês qual que é o perfil que o John Textor quer para comandar sua equipe. E vamos ver o que vai acontecer. Não, para mim, ao meu ver, o Botafogo briga sim por um título essa temporada. O Botafogo chega firme aí para brigar pelo bicampeonato da Taça Rio. E a gente vai ver o Marçal levantando o troféu com aquela animação que ele teve ano passado. Eu achava Brincadeiras à. que era uma coisa séria no Brasileirão. Mas é um título, pô. Taça Rio não é título? Uai, se o Palmeiras pode chamar a Copa Rio de Mundial, a Taça Rio é um mundialito.
Se a Copa Rio é mundial, a Taça Rio é Libertadores. Pô, tá tudo com o nome de Rio? É, você tem um ponto. É. E só para lembrar, né, que o palmeirense aí falou essa semana que a FIFA reconheceu esse Mundial do Palmeiras, mas eu entro todo dia aqui no site da FIFA e não vi ainda o nome do Palmeiras constando como campeão mundial. Nem E eu. se o Palmeiras for campeão mundial de 51, o São Paulo é pentacampeão mundial, porque o São Paulo ganhou duas Copa Rio. E o Bangu também é campeão mundial e a Portuguesa do Rio de Janeiro também é campeão mundial se for considerado esse campeonato. Olha que honra ser campeão mundial com Bangu e Portuguesa. Meu Jesus amado, e onde é que esse futebol vai parar? É uma honra muito grande. Hoje eu estou um pouco atacado mesmo, eu estou um pouco clubista mesmo, eu estou falando mal do Palmeiras mesmo, e os torcedores que me engulam, porque depois do último clássico aí, cara, eu vou fazer um parênteses que a própria torcida do Palmeiras canta nos jogos, né? Que é o Ei adversário, eu quero o seu mal. É a torcida organizada mais vibrante do Brasil. O que importa é competir. E parabéns. E é isso aí. É o que a torcida do Palmeiras canta nos jogos aí, a torcida organizada do Palmeiras. Espero que não sofra muitas ameaças depois desse vídeo. Não estou preocupado também. Enfim, mas é isso. Tô chateado mesmo, tô puto, porque na bola o Palmeiras não consegue ganhar do São Paulo. Nem esse ano, nem ano passado, faz tempo. É 17-5 em confronto direto. E vocês vão perder esse ano de novo para nós no Paulistão. E eu espero pegar o Palmeiras na final, para ganhar gostosinho do Palmeiras. Cuidado que o futebol é imprevisível, perninha. Vai ter palmeirense te zoando. Cara, deixa zoar, cara, deixa zoar. Eu tô puto com esses caras, eu tô puto com essa arbitragem, eu tô puto com essa Leila, que parece sei lá, deixa eu ficar quieto, porque senão estamos processo, mas que mulher esquisita, cara. Esquisita demais, nossa. O jeito que ela fala é esquisito, a aparência dela é esquisita. O Abel, cara, também vive chorando aí pelos cantos Odeio a é, de, Bel. ar- de arbitragem, enfim, cara. É um mimimi desgramado. O Palmeiras é um time muito prepotente. E eu espero que eles não ganham nada esse ano, assim como vocês não ganharam nada ano passado. Enfim, só para finalizar esse assunto de Libertadores, e ainda falando do Botafogo, né? Botafogo conta com um empate para poder classificar. Tanto o Botafogo, tanto o Red Bull, se ganhar, já entra direto na fase de grupo. Fase de grupo que já conta com Fluminense, Palmeiras, Flamengo, Grêmio, São Paulo, já estão classificados e são cabeça de chave. E acho que tem mais clube também que entrou que não é cabeça de chave, se eu não estiver enganado. O Atlético Mineiro também entra no pote 2, junto com o Botafogo ou o Bragantino. Então temos uma chance bem grande, cara, de termos dois brasileiros no mesmo grupo. Porque, volto a dizer, Fluminense, Palmeiras, Flamengo, Grêmio e São Paulo são cabeças de chave. De 8 grupos da Libertadores, 5 brasileiros são cabeça de chave. Então, tem 5 chances para pelo menos um time brasileiro cair em um dos grupos aí com outro brasileiro. E pode acontecer até de 2 grupos ter 2 brasileiros, né? E só lembrando também como é definido os cabeça de chave é o campeão da Libertadores do ano passado, que no caso foi o Fluminense, e os melhores colocados no ranking Comebol naquela próxima edição. Então, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, São Paulo, todos eles entraram pelo. Grêmio não, pô, eu falei. Não, Grêmio entrou. Todos esses aí são pelo ranking Comebol. Alguma coisa a declarar aí, João? Tá com alguma expectativa de cair algum brasileiro, dois brasileiros do mesmo grupo? Qual que você acha que pode pegar o grupo mais difícil aí? Sorteio da Libertadores acontece dia 18 de março. Eu acho que pode até ter dois brasileiros do mesmo grupo.
E isso às vezes é até bom, né? Porque economiza na viagem, né, para outros lugares, né, outros países, e que acaba, querendo ou não, desgastando muito, tanto do atleta quanto de quem está viajando ali. E a minha expectativa é boa, né? Não vou escolher grupo, não vou escolher times. Então, venha quem vier. E é isso. Agora, só para finalizar, né? A gente deixa o melhor ou o pior para o final, nesse caso. Antes de falar desse assunto, só vou falar aqui de duas contratações. A primeira delas já falamos do Léo Ortiz, que fechou com o Flamengo, já estreou. E a outra é o atacante André Silva, que fechou com o São Paulo, vem para ser reserva do Caleri, um reserva de luxo. Atacante português, tem bons números lá na Europa, jogando. Não lembro o nome do time que ele veio agora de Portugal, um time, acho que é Vitória Guimarães, se eu não estiver enganado. E deve ser inscrito já no Paulistão, para essas fases de mata-mata, e chega para compor elenco, chega para ajudar. O Calher é um excelente atacante, mas anda se machucando com frequência, porque não tem outro para jogar, né? Porque, pelo amor de Deus, para colocar o Juan, é melhor jogar sem um jogador a menos. E o Caleri, ele só faz gol de cabeça, né? Ele não é um exímio finalizador. Ele faz muito gol de cabeça, ele faz uma parede como ninguém, apesar dele não ser pedreiro, mas ele faz uma parede como ninguém. E tem outras boas características, briga muito pela bola, mas peca um pouco na finalização das jogadas e eu, como torcedor, espero que esse André Silva venha para fazer bastante gol com a camisa do São Paulo. E, como eu disse que eu ia deixar o pior para o final, vamos falar de Corinthians. Corinthians. Corinthians que não tem tabela agora, tá fora do Campeonato Paulista e joga o torneio do interior, João. O Corinthians vai disputar o torneio do interior de São Paulo, se eu não estiver enganado, com Guarani, Água Santa e Botafogo de Ribeirão. O Corinthians briga por um título esse ano, torneio do interior, campeão do interior. E vai Corinthians. E isso não é nem o pior, né? O pior é que o Corinthians deve até a cueca que veste. Saiu uma lista essa semana, cara, de jogadores que o Corinthians deve. Eu vou falar um número aqui. Só o Cássio, só pro Cássio, o Corinthians deve 8 milhões. Ah, quer mais um número? O Rojas, canelinha de vidro, pediu 40 milhões na justiça porque não recebeu um centavo ainda do Corinthians. Não jogou e também não recebeu. E aí, João, justo? Calma aí, ele não recebeu o quê? Nada de salário desde quando ele chegou? Salário, direito de imagem, ticket de alimentação, convênio, vale transporte, nada, luva, bônus, salário, nada, não recebeu nada, João. Você acha que 40 milhões, filho, para juntar 40 milhões na justiça, ele tá pedindo 40 milhões, é porque ele não recebeu nem o vale transporte, nem o VT, não depositaram no cartão dele. Eu acho que assim, justo, né? Porque o cara trabalhou esse tempo todo de graça, né? Se é assim que pode se dizer. E é aquilo. Vai estar na justiça e o Corinthians vai pagar como pode, né? E se é que vai pagar. Não paga nem o estádio, vai pagar o jogador. Então, é isso, né? E é aquilo, realmente. O Corinthians, se eu não me engano, ainda está devendo aquele volante lá, esqueci o nome dele, Fausto Vera. Ainda está devendo o Fausto Vera, a equipe, né? Que o Corinthians tirou o Fausto Vera. E é o que eu falo, realmente patético, porque o Corinthians está devendo mais de 1,6 bilhão só de jogador, é, estádio, envolvendo muito mais coisa aí. Acho que mais de 1 bilhão, mais de 1,6 bilhão de reais.
Ó, o Corinthians deve o Cássio, deve o. Eu não tenho todos os valores apurados aqui, mas o Corinthians deve o Cássio, deve o Fagner, deve o Fábio Santos, deve o Gil, deve o Juliano, deve o Renato Augusto, deve o Murilo, que está no Nottingham Forest, deve o Rojas, deve o Paulinho. Cara, deve meio mundo ali. É, mais ou menos, só com jogadores de salário e direito de imagem, o Corinthians deve aproximadamente 88 milhões, cara. 88 milhões de reais. Só o Rojas já é metade, né? É, só o Rojas é a metade. Então, assim, fico muito triste com uma situação dessa. Espero que piore. Com todo respeito ao torcedor corintiano, mas eu odeio o Corinthians, né? Então, não tenho o que eu falar. Não vou torcer pro Corinthians em nada, cara. Em nada. Ah, mas o Corinthians ganhou o último Mundial. Não torci pro Corinthians. Torci pro Fernando Torres fazer aquele gol como nunca. Enfim, não vou torcer pro Corinthians jamais, cara. Jamais. A único cara do Corinthians que eu torci para ter uma boa recuperação, que eu torci para voltar a jogar um bom futebol, é o Yuri Alberto, cara. Que apesar de ter vários memes com ele, eu acho ele um bom atacante. É um jogador que vinha sendo injustiçado no time ali, voltou a meter gol, depois teve aquela lesão na costela. E é só isso, cara. Pô, o Cássio é um bom goleiro, tudo é ídolo do clube, mas ninguém, cara, ninguém que é do Corinthians ou que é de São Paulo, a não ser o Yuri Alberto ali e o Cássio, que se fosse para vir jogar, eu aceitaria. Torcida corintiana é chata. O Corinthians não ganhou nada o ano passado, aí ganha um jogo do Guarani na estreia do campeonato. Aí você vê os caras, que fase que tá o Corinthians? Que fase que tá o Corinthians o quê, rapaz? Vocês não ganharam nada ano passado, não vão ganhar nada esse ano também. Foram eliminados de forma patética do Campeonato Paulista, estava com risco de ser rebaixado do Paulistão, e abre o olho, hein? Ano passado vocês bateram na trave para ser rebaixado no Brasileiro, foi o Santos. O Santos está muito melhor que vocês esse ano, e a vaguinha de vocês na Série B já está lá quase que garantida, viu? A primeira vaga é do Corinthians. É aquilo, né? Realmente, eu acredito na possibilidade de rebaixamento do Corinthians e não é só do ano passado, não. Já faz um tempo que o Corinthians está sendo ameaçado de rebaixamento. Ano passado, acho que até 2024, né? O último ano foi 2023, acho que até desde 2022, 2021, o Corinthians se cogitava um possível rebaixamento. Quando que foi aquela final contra o Flamengo que vocês ganharam nos pênaltis? 22. Cara, até hoje eu não entendo como é que o Corinthians chegou com aquele time na É final da mesmo. Copa do Brasil, cara. É mesmo. Eu Cara, também não entendo. Mas vocês quase perderam nos pênaltis ainda, hein? Porque o Cássio pega pênalti, cara. O Cássio pega muito pênalti. Se Cássio vocês, per- é grande. se vocês perdem aquela final pro Corinthians, vai ficar feio demais. Mas é isso. Falamos de muito assunto hoje, deu até íngua na garganta. Ficou um podcast um pouco mais longo, porque eu já tinha explicado, né? Como a gente não gravou semana passada. Mas é isso, João. Tem mais alguma bomba para trazer? Alguma novidade? Contratação? Briga? Enfim, suposição? A novidade que eu tenho aqui para trazer, que saiu hoje a informação, o lateral direito Wesley do Flamengo, ele foi acusado de agressão ao empresário. Não sei o que aconteceu. Pelo que eu soube, foi uma discussão que teve num quiosque, se eu não me engano, na Barra da Tijuca, onde o Wesley agrediu o seu empresário com um soco na boca e chegou a ter sangramento e ainda o ameaçou. Não sei se eu não me engano, ele foi feito o boletim de ocorrência, prestou depoimento, não sei se ele vai ser indiciado por isso. Não sei qual vai ser a situação dele no Flamengo, o Tite está decidindo,
Provavelmente ele vai ser afastado, se não já foi afastado da equipe. E boa sorte, né, pro Wesley, lateral direito, nesse processo. E que se for declarado culpado, provavelmente deve ser preso. Preso? Cada um soco na boca? Soco na boca e ameaça. Não sei se vai ser preso, mas Nossa. provavelmente vai perder uma graninha e ferrar um pouco a carreira dele. Vai perder muito na carreira, pode ter certeza. Lateral direito promissor, novo ainda, e já tá colocando tudo a perder. Não sei o que aconteceu, mas boa sorte a ele. Certeza que foi um soco, João? Será que não foi uma cabeçada na boca, não? Porque o menino tem cabeça, hein? Se Cabeça fosse do menino. lá ele. Não, é a cabeça, né? É o diminuto, é o Megamente. Se fosse a cabeçada, seria tentativa de homicídio. Aí sim ele ficaria preso, com certeza. Acho que no futebol brasileiro ele só perde pro Rui Cabeção. E eu não sei se tem outro tão cabeçudo igual o Wesley lá, ele, no futebol brasileiro. Porque o menino tem uma cabeça avantajada, hein? Rapaz do céu. Aquela cabeça ali, rapaz, não, se ele fosse centroavante, era gol de cabeça todo jogo. É isso aí. E, como eu falei, boa sorte pro Wesley. Se for declarado inocente, é isso. Se for declarado culpado, que ele cumpra a pena que ele tiver que cumprir ou pague que ele tiver que pagar. E é isso. É isso aí. Começamos o episódio com um tom de soberba. Terminamos com caso de polícia. E é isso aí. Muitas coisas envolvendo o futebol essa semana. Tem muitos jogos para acontecer essa próxima semana também. Decisão dos estaduais. E você fica por dentro de tudo isso nas nossas redes sociais. Instagram, @perninhacast. Spotify também. Esse episódio vai para o Spotify e vai para o YouTube também. Então já aproveita, se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo, manda para os amigos. E é isso aí, rapaziada. Se tiver algum assunto que a gente não falou, que você queira que a gente fala no próximo episódio, peço desculpas aí pela zoeira, o nosso jeito de falar de futebol não é desrespeitando nenhum clube, nem nenhuma torcida, mas assim como nós comentamos futebol, nós somos torcedores também. Então nós vamos puxar a sardinha para o nosso time sempre, mas vamos comentar com seriedade, com responsabilidade e com tapa na cara de uruguaio. Glória a Deus. Entendeu a referência, João? Não, eu não entendi a referência. Tentei imitar o Felipe Melo, pô. Glórias a Deus, tapa na cara do adversário. Ah, tá. Agora que eu entendi a referência. Mas é isso, rapaziada. Agradeço a presença de todos, a audiência. Esse episódio ficará disponível no Spotify e no YouTube, como já foi dito. Curte, compartilha, se inscreve, manda para os amigos. E é isso aí. Fiquem todos com Deus. Uma boa noite, bom dia, boa tarde. E é isso aí. Valeu. Valeu.